Amigo Jesus, Pai de bondade e misericórdia, meu Deus, te agradeço pela tua infinita bondade, pela tua infinita misericórdia, pelo teu amparo pleno concedido, Deus, para todos. Mas também rogo a tua bênção hoje sobre o estudo de hoje, que nos orienta durante o estudo, que nos ampare, dá-nos força, vontade, coragem, para continuar a nossa jornada. Abençoe esse estudo de hoje à noite, abençoe todos nós que participamos, que não pode participar. Você está ainda não pode participar, ainda não dá para falar. E abençoe todos os trabalhadores, o que está, o que não está, que cada um possa receber a tua assistência amorosa, o teu amparo. Senhor, nos abençoe, nos envolve em nossas vibrações de amor, de paz e de harmonia. Que assim seja. Que assim seja. Que Muito bem. seja. Estamos no capítulo 15, né? Semana passada nós não tivemos. O homem em busca do êxito, conflitos degenerativos da sociedade. Hoje, 3 de novembro. E para a gente lembrar um pouquinho do passado, né? Da reunião que aconteceu dia 20 de outubro, nós estávamos nesse capítulo 15, nós vimos o homem doente. Nós espíritas, né, costumamos falar ou até ouvir também, né, que a nossa reencarnação, ela representa que nós estamos aqui para nos reformar, né, então eles apresentam três condições, né, que a gente possa estar, e até uma delas é que nós somos enfermos em um hospital, né, enfermos que estamos em tratamento, né? E a Joana de Anjos lembra aqui que o homem é doente, é um enfermo, nesse capítulo, e que a sociedade ela está toda desestruturada, que é o homem coletivo, e tem um padecimento total, ela apresenta essa visão, um padecimento total. Mas também ela lembra que o homem é um ser inacabado, destinado ao aperfeiçoamento. E nós ainda caminhamos no equívoco, por desinformação. Nós somos muito consumistas, muito ligados à questão material. E aí a gente acha que a segurança nossa está na matéria. Então nós estamos sempre acreditando nessa forma, né, de que a gente precisa, que o mais importante é a parte material. Então nós temos o ter, que se manifesta muito forte, o poder e o parecer, né? Nós queremos também aparecer que nós temos, parecer que nós podemos, né? Que é a questão do orgulho que está muito presente em nós. Então o sentido ético, moral, a gente acaba colocando no plano secundário ou até mesmo desconsiderando mesmo, né, como possibilidade futura. E aí ela nos lembra também, né, nesses que nós lemos, que o homem ele deveria e deve, aliás, ser educado para conviver consigo próprio, conviver com a sua solidão, né? Solidão, ela lembra aqui que não é uma coisa ruim esse tipo de solidão, que é aquela busca por nós mesmos, né, para nos limitar na questão das ansiedades, administrar as nossas emoções, né? Depois ela lembra que a educação e a psicoterapia é a metodologia que vem para nos orientar para essa convivência humana e para esse despertar da consciência de ser antes de ter, de ser ao invés de poder, e de ser, embora sem as preocupações de parecer, que é o que a gente também acaba se prendendo, escravizando-se a eles, né? Então ela fala, tem uma frase que eu achei assim muito pertinente, que ela diz: os valores externos são incapazes de resolver as crises internas. E que não poucas vezes elas, né, esses valores externos, que desencadeiam as crises internas.
a gente agora nós vamos então para o nosso estudo de hoje mesmo, né? Então, continuação. Esse era só para lembrar o que nós vimos em reuniões anteriores. Esse quadro aqui, nós foi o último, né, que passou lá no dia 20 de outubro. Fala sobre. Até eu grifei bem a frase última aqui. Eu acho que a gente já pode ir direto para da de hoje, né, senhor Maurício? O que o senhor acha? Ou o senhor quer ler essa daqui? É o último quadro. Pode ir direto, pode sim. Direto, né? No finalzinho aqui ele diz: não podem trabalhar a favor porque eu Acho que pode passar para outra. Para outra, né? Então, vamos nessa. Hoje, dia 3 de novembro. O senhor quer fazer essa? 3 de novembro. O senhor está me ouvindo? Acho que congelou a imagem aí. Sua. Tô? Tá? Tranquilo, ouvi bem. Então tá. Eu agora? Aí o senhor faz essa 3 então para nós. O Barçanufo chegou. Boa noite. Barçanufo. Boa noite, Barça. Boa noite, dona Boa Francisca. noite, Baçandu, seu Baçandu. Boa noite, dona Francisca. Cadê mais encarnado? Não tem não, só desencarnado. Nós estamos 4 encarnados por enquanto. Ufa! Não gosto muito de lembrar disso, não. Por enquanto pode ter 2 sentidos, né? Nós somos os 4 encarnados por enquanto, pode ser que nós estiver mais encarnado, ou pode ser que alguém de nós desencarne, né? Mais 4 vezes 3 já dá 12, né? Porque no mínimo tem uns 3 desencarnados para cada um, no mínimo. Tá bom. Vamos para frente. Vamos fazer a leitura aqui do slide. Em razão da insegurança pessoal, desconfiam dos sentimentos alheios e provocam distúrbios que se originam em suspeitas injustificáveis, a saldo do prazer mórbido que os assimila. Ou seja, quando fala prazer mórbido, são prazeres doentios, né? Que a gente tem. Então, sempre quando fala aqui, está referindo muito a nós, né? Os nossos problemas, nossas dificuldades. Aí fala que é da insegurança pessoal. Então, geralmente nós somos seguros. Aí a gente começa a desconfiar, como nós somos seguros. Aí começamos a desconfiar de todo mundo. Pra gente, aí acabar ninguém não vai confiar em ninguém. Né? Começa assim. E fala que tudo isso provoca distúrbios, né? Que se originam em suspeitas. Se passa a suspeitar as pessoas de forma que não tem razão para isso. Mas aí fala que a saldo, ou seja, com esse objetivo, né, do prazer doentio que os assinala. O conflito íntimo é matriz cancerígena. O conflito íntimo é matriz cancerígena no organismo humano em constante ameaça ao grupo social. Então, o conflito íntimo, que é o nosso, que é o individual, fala que é uma matriz cancerígena, porque ela é uma doença, né, uma matriz de doença. E, no caso, fala que em constante ameaça ao grupo social, porque mesmo sendo individual, uma pessoa que é cheia de conflitos internos, a tendência dessa pessoa é levar um pouco desse conflito para o grupo ao qual pertence, seja de familiar, o grupo social que ele participa, e o grupo que mais convive, né? Cabe ao homem, em conflito, revestir-se de coragem. Aí vem o objetivo, aí vem o que nós, a receita, né? Então, todos nós que estamos em conflitos interiores,
precisamos revestir de coragem, resolvendo-se pelo trabalho de identificação das possibilidades que dispõem, horas soterradas nos porões da personalidade assustada. Então, buscar, né, nossa capacidade, as nossas possibilidades que nós dispomos, que ainda está soterrada em nós, está implícita, está guardada, aí para que possamos fazer essa modificação. Sentir-se incapaz de enfrentar-se à busca de alguém capacitado a apontar-lhe o rumo e ajudá-lo a percorrê-lo é tão urgente como indispensável. Então, se nós somos incapazes de enfrentar, né, as dificuldades, os conflitos, aí a busca de ajuda de alguém, seja do seu espírito, seja da família, que seja pessoa que você pode confiar mais, né, Fazendo o quê? para Continuando. pedir ajuda, pedir socorro. Inúmeras terapias estão ao seu alcance, entre os técnicos da área especializada, assim como os da psicologia transpessoal, apresentando-lhe a intercorrência de fatores paranormais, e da psicologia espírita, aclarando com as luzes defluentes dos fenômenos sucessivos geradores dos problemas legislativos do indivíduo na sociedade. Ou seja, então quando nós estamos com os nossos problemas, né? Então, é importante buscar ajuda. E essa ajuda, ela pode acontecer por terapeutas, né? Como psicólogos, espiritismo, o trabalho mediúnico, o trabalho de cura no centro espírita, o trabalho edificante de Campanhofa de Souza, o trabalho na casa de fazer a sopa, tudo isso contribui, né, para que a gente possa melhorar. Só isso por enquanto. Ok. Então a gente. Essa questão da insegurança é uma coisa muito comum a gente observar, né? As pessoas elas vivem com medo, né? Com medo de perder alguma coisa, com medo de ser agredido, com medo de ser enganado, né? Com medo. Então os medos, né? Que nós temos, nós é, é criado em nós essa desconfiança com relação ao próximo, né? Com relação às pessoas, com relação à situação que nós estamos vivendo. E isso cria essas questão neurótica em nós, né? A gente começa a se tornar aflito, inseguro, assustado, e as notícias elas fortalece muito esse sentimento, porque não é só porque só tem notícia ruim, não. Tem notícia boa, mas parece que a gente tem uma preferência pela notícia ruim, né? Aquela, ela nos toca mais, né? E a gente acaba que vai criando essa... Parece que nós temos uma afinidade maior com o que não é bom. E acaba criando essas desconfianças e esses conflitos. Ele diz que é um câncer, né? Então aqui a gente pode olhar essa questão da matriz cancerígena no ponto de vista físico mesmo, né? Que realmente as aflições, os conflitos, é, é dito que, né, que elas são responsáveis pela maioria dos cânceres que nos acomete, mas também o câncer como essa questão social, né? Essa enfermidade social no organismo humano ou no grupo social que acaba modificando, né, as nossas relações porque vai contaminando. O câncer se espalha, ele vai avançando na questão física, na questão celular, né, vai destruindo e na sociedade também, né, destrói as relações e a gente fica se torna, né, uma sociedade, como ela diz aqui, uma de personalidade assustada, né?
gente fica cada vez mais. Então, aí depois ela apresenta aqui que nós temos caminhos, né? A gente que talvez não busca esses caminhos, como o senhor Maurício colocou vários exemplos aí, né? De terapias, e até tem terapias pagas, gratuitas, tem na internet, né? Tem nas religiões de uma forma geral, tem várias formas da gente também enfrentar essas dificuldades. Algo mais? Barçanufo, Francisco, São Maurício mesmo? Eu vejo assim, é falta, né? Falta de fé, Falta de fé. falta de conhecimento. As pessoas não querem, já que não tem muita fé, talvez não quer aprofundar no conhecimento não, sabe? Prefere ir pra praia, prefere viajar para as praias lá de Belém, de praia das galinhas, não sei o quê. Prefere mais aprofundado conhecimento, ninguém, as pessoas não querem, sabe? Hoje em dia tem oferece, tem muita coisa sendo oferecida de boas, eles acham que é boa, né? Ah, não, eu vou para Caldas Novas. Chega lá, quando chega na Caldas Novas já tem um projeto lá para pagar por mês. Se a pessoa não for, ele paga, se não for, paga a si mesmo. Porque eles estão doidos para fazer isso, né? Aí a pessoa acaba envolvendo o tempo dele, que já está com falta de fé, não tem conhecimento, já não quer ter fé. Aí é que o negócio desse jeito, porque a informação está grande demais. A informação, Deus me livre, qualquer coisinha que acontecer aqui, Estados Unidos fica sabendo. Todo lugar, o mundo todo, sabe? Aí nego se acha com tanta facilidade que esquece da fé e aí pega não tem confiança também. É desconfiar de tudo, porque não tem fé e não tem conhecimento também e não quer ter também. Esperança, né? Não tem esperança, não quer ter também não, dona Francisca. Você acha que o povo quer ter essas coisas? Entendeu? Então nós estamos vivendo num mundo de risco. Por quê? Porque chegou a época, né? Nós disse que ia chegar a época e chegou. Chegou a época o mundo de risco. Qualquer vacilinha, nego cai na droga, nego cai na bebedeira, entendeu? Porque se chega bem na esquina ali, a rua tá cheia de boteco, um canto no outro. Quem inventou a cachaça? Não foi o homem, não foi Deus, foi o homem, né? Quem inventou a droga? Não foi Deus, foi o homem. E toda coisa é o homem que inventa, né? É claro que a matéria-prima podia servir para outra coisa, tipo a maconha podia servir para remédio, mas eles não querem. A cana era para servir para fazer açúcar, álcool de carro, outras coisas, mas não, eles querem fazer a bebida. Agora já estão colocando veneno na bebida. Você vê como é que é. É desse jeito, é falta de confiança, falta de fé, falta de tudo. Né? Muito bem. Para frente? Pra frente. Para frente. Vamos nessa. O conglomerado social, por sua vez, tem o dever de auxiliar o homem em conflito, de ajudá-lo a administrar as suas fobias, ansiedades, traumas e mesmo o de socorrê-lo nas expressões avançadas quando padecendo psicopatologias diversas em ética de sobrevivência do grupo, pois que, do contrário, através do alijamento de cada membro, quando vier a ocorrência, se desarticulará o mecanismo de sustentação do grupo. Então, ela lembra aqui que nós temos o dever de nos auxiliar uns aos outros, né? O dever de auxiliar, que é o conglomerado social, né? E nesse conglomerado social também nós criamos, né? Ajuda coletiva, né? Tratamentos coletivos, né? Para essa questão dessas psicopatologia. Hoje a gente se depara com muitas
muitas enfermidades na área mental. Dizem que já existia, né? Mas antes não tinha conhecimento. Hoje nós estamos abrindo mais o conhecimento. Então, já desde a infância já se percebe, né, algumas dificuldades que podem ser tratadas. E o grupo, né, faz esses estudos e pode tratar para que não se torne um problema mais sério, né, no decorrer da vida e possa comprometer, como eu disse no anterior, o próprio grupo social. Então, o próprio grupo social deve achar caminhos, né, para poder consertar essas questões. A sociedade deve responder pelos elementos que a constituem, pelos conflitos que produz, assim como assume as glórias e conquista dos felizardos que a compõem. Os conflitos degenerativos da sociedade tendem a desaparecer, especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmonize o seu cosmo individual, micro, colaborando para o equilíbrio do universo social macro no qual se movimenta. Então, aqui ela faz um convite para que a própria sociedade se autorregule nessa questão dos conflitos, né, para que ela mesma busque caminhos, né, para se harmonizar tanto individualmente quanto em grupo, né, universo social que ela cita aqui. Encontrar caminhos. E hoje nós temos, né, vários caminhos. E também temos os descaminhos também, né, que é aqueles que lutam contra. É a forma, né, que a gente vive. Nós estamos ainda. Mas é isso. Gratidão. Gratidão. Estou observando, assim, analisando que esse primeiro parágrafo fala que o conglomerado social tem o dever de auxiliar o homem em conflito. Ou seja, em todos os casos, fobias, traumas, obsessões, assim por diante. Significa que nós fazemos parte desse conglomerado social, né? Nós somos isso. Então, a gente tem a responsabilidade social, dever, né, de auxiliar os outros para levar as suas dificuldades, auxiliá-los para carregar, para tornar um pouquinho mais leve o seu fardo, tornar um pouquinho mais leve a sua cruz. É um dever nosso, né? Aí ele fala a sociedade, né? Depois o terceiro, ele fala que a sociedade deve corresponder pelos elementos que a constituem, pelos conflitos que produz, assim como assume as glórias e conquistas dos felizardos que a compõem. Então a gente responde, a gente é responsável pelos conflitos que nós produzimos. Nós como sociedade também. E da mesma forma que receber também as glórias, né, e conquistas daquilo que nós fizemos de bom. Então nós responderemos pelo que nós praticamos de erro e nós receberemos em glória aquilo que nós tivermos trabalhado. E aí depois no último fala que os conflitos, né, degenerativos da sociedade tendem a desaparecer. Por que tendem a desaparecer? Nós somos todos, no livro dos Espíritos, a lei do progresso. Todos nós estamos em constante progresso. Se nós estamos progredindo, o que acontece? Ele fala aqui, né? Especialmente quando o homem, em se encontrando consigo mesmo, harmoniza o seu eu interior, seu cosmo interior, colaborando para o equilíbrio do universo social, macro, no que se movimenta. Então, cada um trabalhando com a sua parte, seu micro, auxiliando o macro, que é a sociedade. Então, é todo interligado. E nós, como seres individuais, precisamos auxiliar, né?
caminhar, crescer e auxiliar. E a sociedade auxiliando os individuais. Assim, chegaremos todos. Ok. Alguém mais? Ou vamos pro Não, próximo? eu só ia falar um pouquinho aí sobre o que eu estava falando aí de falta de fé, falta de confiança. Só que é igual tá dizendo aí, vai melhorar um dia, né? Que a pessoa vai se tornar mais adulto que não vai mais precisar de tanta essas coisas, né? Então o jeito é ficar mais adulto e melhorar, né? Só isso mesmo. Hoje tem a inteligência artificial, né? Artificial, que está resolvendo tudo, né? Pois Hoje é. não precisa nem estudar, nem nada. Agora a gente precisa aprender a fazer bom uso dela, né? É. Precisa mais nem estudar nem nada. Pois Só é. os médicos. Porque um dia os médicos que estão fazendo Uber. Não é mais os professores. Não tem. Não, a inteligência artificial ela não vai substituir o homem nisso, não. Acho que não. Essa daí eu não participei dela, não. Ainda vou. Eu vou pesquisar, vou ver o que é essa inteligência. Que é isso, né, Bolsonaro? Inteligência é essa? É artificial, é espiritual, o que é mesmo? Que eu ainda não sei ainda. Assim. É computador. O computador fica armazenando o pensamento, as ideias, os idealismos, e depois você pergunta para ele e te dá a resposta de qualquer coisa que você pergunta, ele responde. Por exemplo, aí embaixo, se você quer fazer uma palestra, né? Aí você vai lá e explica tudo o que você quer. Olha, eu quero fazer uma palestra sobre o homem de bem, baseado no capítulo tal do livro do Evangelho. Preciso que me coloque também em referência do livro dos Espíritos, que em base em André Luiz, em Emmanuel, papapá, ela coloca a palestra prontinha, sabe? Coloca tudo certinho, ele faz todas as buscas, você pede ela aqui, ela busca tudo isso aí. E te faz a palestra. É quase igual o Google, né? Era muito melhor, porque o Google se faz uma pesquisa, mas ele só vai te respondendo as coisas que você está pedindo. Ele não. Se você falar o que você quer, ele resume e busca tudo para você. Mas como é que eu vou achar ela no celular, então? Tá aqui, né? Na internet, se você entrar aqui, chat GPT, por exemplo, GPT, aí você entra lá e escreve lá nesse chat GPT, tá, para fazer tudo bem, tem que explicar bem o que você quer, né? Aí vem prontinho para você. Ah, tá. Tá bom, então. Mas também essa inteligência artificial também pode ir pro lado do mal, né? Pode. Claro. Porque se você quiser, falar assim, que eu estou fazendo um plano de assaltar uma loja, aí a inteligência artificial vai te dar os pontos, como você faz, ela te dá também. Vai te ensinar. Entendi. Entendi. Então ela não tem culpa de nada. Tá bom. Então tá beleza. Próximo, então, né? Terminou esse capítulo. Agora veio o capítulo 16, né? Esse capítulo, os conflitos degenerativos da sociedade. Agora nós vamos ver o primeiro lugar e o homem indispensável. Esse é o título. O primeiro lugar e o homem indispensável. Esse é seu, né, seu Maurício? O senhor começa. Sim. Na área dos conflitos psicológicos, a competição surge quase sempre como estímulo, a fim de fortalecer a cambalida personalidade do indivíduo que, carente de criatividade, apega-se às experiências exitosas que outros realizaram para impor-se e, assim,
enfrentar as próprias dificuldades, escamoteando-as com o esforço que se aplica na conquista do que considera meta de triunfo. Aí a gente analisando esse primeiro parágrafo aí, em que lá fala que o primeiro lugar nem o homem, né? Inteligência, como é que fala? Acho que mais ou menos isso, né? O homem o quê? O homem de bem ou como é que é o homem lá? Um homem dispensável. Isso. Então, o primeiro. Agora, por que é o primeiro lugar? As competições, né? A gente compete para estar em primeiro. E a gente sempre tem isso, né? Está carregando aqui. A gente tanto compete como quem torce para time de futebol, por exemplo. A gente fica doidinho que nosso time fique em primeiro lugar. Competição, né? Essa é a competição. Aí eles jogam, vai para lá e jogam e luta e quer dizer, primeiro lugar. Agora o problema maior é que como nós ainda não temos o amor no coração, o que acontece? A gente acaba querendo ser primeiro lugar, mas sem procurar a melhoria moral, né? Ou seja, quer vencer de qualquer maneira. Igual, por exemplo, em empresa, por exemplo, a pessoa, às vezes, ele quer chegar ao cargo de primeiro lugar no seu departamento, da chefia, do departamento dele, aí ele começa a armar contra os companheiros que estão acima, para ir derrubando os companheiros, para que ele possa chegar em primeiro lugar. Porque quando nós queremos caminhar e chegar, mas sem preocupar em passar pelos outros, né? Ou seja, não usando os outros como escada, aí seria importante você crescer, mas junto com os outros, né? Porque o correto, nós, a coisa boa que o Espiritismo ensina para nós é nós vencermos as nossas imperfeições e caminhar junto com os demais, crescer junto, ambicionando a realização pessoal e temendo o insucesso, que afinal é um desafio à resistência moral e à sua perseverança do ideal, prefere disputar as funções e cargos à frente sem qualquer escrúpulo, em luta titânica na qual se desgasta esperando compensações externas, monetárias e de promoção social, assim massageando o ego ambicioso e frágil. Tudo isso em nome do egoísmo, né, do orgulho, que a gente acaba querendo ultrapassar o outro, vencer o outro, disputar com o outro para vencer, sem essa preocupação, sem nenhum escrúpulo. O homem que age desta forma está sempre um passo atrás da sua vítima, provável, que de nada suspeita e ajuda-o, estimula-o e até estimula-o até padecer a injunção ousada quão lamentável. Então, aí que é pior, né? Essa pessoa que age assim, caminha ao lado da outra pessoa, que nada suspeita, recebe ajuda, estimula ele até receber o golpe. Aí, por sua vez, o triunfador não se apercebe que no degrau deixado vago já alguém assoma, utilizando-se dos mesmos artifícios ou mascarando-os com os olhos postos no seu trono passageiro. Então, quando ele estiver lá, no trono, porque ele passou por cima de alguém para chegar lá, da mesma forma tem outros almejando passar a perna nele também. Então, o que acontece? Então, o homem que busca sempre em primeiro lugar com esse intuito, né? Vai chegar, mas ele chega em queda, não chega
é bem, que o correto é você não procurar ser primeiro, mas ser bom. Por exemplo, fazer tudo, fazer certo. Esse é o correto. Por exemplo, você está numa empresa, você trabalhar, especializar, fazer certinho, cumprir horário, fazer o trabalho certinho, com o objetivo de um dia chegar lá, em cima, é perfeito isso. Não tem nada de reprovável, né? Agora, o ruim é você armar contra o outro nessa disputa, nessa competição que não é sadia. Então, ela diz aqui no início, né? No início que nessa área de conflitos, a competição ela surge porque o indivíduo ele não tem criatividade, ele se sente menor que o outro, né? A tal da inveja, né? Eu vejo o outro é melhor que eu, então eu quero competir com ele, eu quero ser melhor que ele, eu não quero crescer por minha própria vontade de ser melhor por mim mesmo, né? Mas eu quero ser melhor que o outro, né? Então, e nesse sentido, então, a minha motivação é impor sobre o outro, né? E aí eu vou fazendo coisas inadequadas, coisas imorais, né? Para conseguir passar à frente o do outro, porque eu não tenho a competência necessária, né? Para crescer por mim mesmo, então eu quero fico ambicionando, né, o lugar do outro, né? E aquela história que nós já vimos no outro, né, de querer aparecer, de querer ter poder, aqui está bem presente nessa disputa de cargos. O São Maurício citou a questão, né, das empresas, isso acontece mesmo em todo que lugar tem nessas, muitas vezes, essas disputas. A gente vive numa selva, um querendo derrubar o outro para tomar o lugar daquele que está numa posição mais de poder, né? E porque é isso que importa para a sociedade, né? Nós colocamos isso como valor maior. E nessa disputa eu cometo atos imorais, né? De tirar o outro. E esqueço que o tempo passa para mim também. E que logo pode chegar alguém que vai querer me derrubar, né? Então, essa disputa ela não leva a um bom caminho. Ela vai levar sempre a essa substituição de um pelo outro, né? O, o vitorioso de outro de hoje é o derrotado de amanhã, né? O outro chega e vai querer o seu posto, seu lugar. Então, é o caminho, né, desses conflitos, que não é bom, com certeza. Comentários? Mais? Vamos para frente? Pra frente. A competição saudável. Olha, diz que tem uma competição que é saudável. A competição saudável, em forma de concorrência, fomenta o progresso. Multiplica as opções, abre os espaços para todos que criativos propõem variações do mesmo produto, novidades, ideias originais, renovação de mercado. A Francisca lembrou do IA, né, inteligência artificial, e o Barçanufo também, o Maurício. Aí a gente vê aqui que a IA, por exemplo, né? Surgiu de repente a ideia da IA. Agora já tem IA para todo lado, né? O Oriente tem um tipo de IA, o Ocidente tem outro, e vai se multiplicando. Cada um coloca um pouquinho, né? Um pouquinho a mais, né? Para poder melhorar aquilo que já foi criado. Então a gente observa que a ciência ela caminha assim. As descobertas, o ineditismo é na cerejinha do bolo, porque o bolo já existe há muito tempo, né? Então você vai só melhorando aquela ideia que já existe. Então
Então, cada um vai melhorando isso aí. Então, isso é saudável, porque estimula o progresso, né, cara? Vai dando mais condições, né, de avançar, né, de oferecer mais conforto, mais conhecimento para o próprio homem. De outra forma, as personalidades conflituosas, arquitetando planos de segurança, apegam-se ao trabalho que realizam, às empresas onde laboram, crendo ser indispensáveis e responsáveis pelo primeiro lugar que conseguiram com sacrifício, e transferem-se psicologicamente para a sua entidade. Então, uma outra forma, né, conflituosa. Então, a pessoa, esse tipo de ideia, né, que eles se apegam ao trabalho que realiza e tudo mais, é aqueles que não compartilham, né, os conhecimentos, né, ele acaba querendo ser dono daquela ideia única, só ele, daí ele fica, ele quer ser indispensável, né? Hoje já é muito mais difícil acontecer isso, mas antigamente as empresas tinham aquele que sabe tudo, né? Ele era o arquivo da empresa. Hoje é muito difícil acontecer isso, porque hoje está os computadores, todas as informações, né? Mas eu não compartilho a minha informação, porque senão eu perco meu lugar, né? Então eu não posso ensinar o meu método para o outro, porque senão então é essa concorrência, né, conflituosa que vive. Eu quero me tornar insubstituível ali, né? E ninguém é insubstituível. Somente se sentem felizes e compensados quando discutem o seu trabalho, a sua execução e sua importância. É aquele alienado também, né? Aquele que fica 24 horas ligado no trabalho dele, né? Não consegue se desligar, né? Só sente feliz quando ele está falando sobre trabalho. O lar, a família, o repouso, as férias se descobrem porque não preencha as falsas necessidades do ego exacerbado. Respiram o clima da preocupação do trabalho em toda parte e vivem em função dele. Sentem o triunfo após anos de lutas exaustivas e informam que a sua saída seria uma tragédia, um caos para a organização, já que são pessoas chaves, molas mestras, sem as quais nada funciona. Se tal se dá, é precariamente. Aquele que se acha insubstituível. Novamente. É isso. Alguém mais? Acho que agora já chega também, porque só falta 13 minutos. Nosso tempo está acabando, né? É, acho que está na hora de passar para frente agora. Gente, então faz a. Começa a nossa prece, então. Ok. Então vamos começar, né? Eu vou começar, aí depois eu